meus irmãos. Só reforçando o aviso, o pastor André continua ainda em viagem lá para a Coreia do Sul. Então, esse é o motivo de sua ausência, tanto no culto passado, quanto neste culto e no próximo também. Queria pedir, meus irmãos, por favor, que vocês pudessem abrir as suas Bíblias no livro de 1 Pedro, no capítulo 1. A última vez que eu estive aqui, eu também preguei em 1 Pedro. As cartas de Pedro são um dos meus livros prediletos na Bíblia, por conta da linguagem pastoral que Pedro utiliza. Também porque o testemunho de Pedro é particularmente... fala muito a minha vida, por ser uma pessoa talvez inadequada, inapta, mas mesmo assim, o Senhor, por sua graça, o constituiu como pilar da igreja. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos também, vocês também. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Vamos orar? Novamente. Senhor, Pai, te peço, Senhor Deus, por mim mesmo e te peço pelos meus irmãos, Senhor. Nesse momento, Pai, como comunidade de fé, Pai, nós estamos aqui juntos em um só corpo, em um só espírito, Senhor Deus, em obediência reverente, Pai, ao Senhor. Dispostos, Pai, a ouvir e refletir sobre a Tua palavra, crendo, Senhor, que é Teu Espírito, não eu ou qualquer outro homem ou qualquer outra pessoa que tenha feito os comentários bíblicos nos quais eu me baseei. É o Teu Espírito, Senhor. É o Teu Espírito que nos toca através de Tua palavra. Então te rogamos, ó Deus, que este milagre, Senhor Deus, seja feito hoje. Que esta reflexão em comunidade, Senhor Deus, possa nos revelar verdades Tuas, ó Pai, verdades eternas, e que essas verdades nos acompanhem, Senhor Deus, em todos os dias de nossa peregrinação, Senhor. É assim que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria pedir que vocês permanecessem com a Bíblia aberta, porque a ideia hoje desta mensagem é que a gente possa ali mastigar um pouco desse texto, refletirmos junto em cada palavra que o Espírito Santo inspirou o apóstolo Pedro a registrar em sua carta. Ok? Queria pedir também que vocês, ao longo da pregação, voltassem ao texto e lessem e tentassem também ali extrair as verdades do texto bíblico. Tudo bem? Na última vez que eu estive aqui, eu preguei sobre os versículos 1 e 2 deste primeiro capítulo. E disse, na ocasião, que a carta de Pedro ela é destinada a uma igreja que estava sendo perseguida, a uma igreja que padecia várias perseguições, que se encontrava dispersa ali na região da Ásia Menor. Ele cita aqui, se você voltar uma página da sua Bíblia, ele fala, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. E eu gosto da linguagem de Pedro em sua carta. Por quê? Porque ele se aproveita dessa condição da igreja, não diferente da igreja que a gente acabou de ver. Ele se aproveita da condição da igreja de forasteiros, de serem estrangeiros em terra alheia, para fazer um paralelo entre a distinção da igreja do Senhor, que de uma certa forma também se encontra forasteira neste mundo. Nós vivemos neste mundo, mas não pertencemos a ele. Nós vivemos neste mundo,
mas a nossa esperança não está nele. Então Pedro faz esse paralelo. E ele dá conselhos, ele dá exortações, ele anima a igreja a ter consciência dessa condição de igreja peregrina e, uma vez tendo consciência dessa condição, possa agir de forma a contribuir para a expansão do reino de Deus. E esta mensagem de Pedro e esta exortação de Pedro à igreja dispersa, aos forasteiros que são eleitos, ela pode e deve ser refletida por nós, igreja atual, porque também somos peregrinos, porque também somos estrangeiros neste mundo. Nós somos povo de Deus. Nós não pertencemos a este mundo. Então, a mesma reflexão que Pedro fez e animou a igreja naquela época, ela pode ser utilizada para a gente. Então, esse é o contexto que eu queria que nós tivéssemos em mente, uma vez que esta pregação é a continuação da minha última. Então, vamos lá. Vamos ao texto de hoje. 1 Pedro 1,13. Começa da seguinte forma. Por isso. Por isso é uma expressão que prepara para uma conclusão. Por isso é uma expressão de transição. Havia um texto sendo discorrido, e por conta de todas as ideias que foram construídas nesse texto preliminar, por isso encaminha-se para um desdobramento. Que texto foi esse? Para a gente poder ter noção disso, a gente precisa, de fato, lê-lo. Eu gostaria de lê-lo rapidamente. O texto que vem antes do por isso começa no versículo 3, que diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, e que está preservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé de vocês, que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória, honra na revelação de Jesus. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam, mas não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, a predizer o sofrimento de Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desse sofrimento. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vocês ministravam as coisas que, agora, foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho, coisas estas que os anjos desejam contemplar. Por isso, aí começa a pregação. Ao que Pedro estava se referindo quando falou por isso? Pedro estava descrevendo o ato de regeneração do Senhor. Pedro estava descrevendo a preciosa salvação que aqueles irmãos dispersos, forasteiros, objeto de tanta perseguição, eles tinham. Então, antes de falar da perseguição, antes de falar das coisas terrenas, transitórias, Pedro os lembra da preciosa salvação que eles tinham. E é isso que eu gostaria de fazer hoje, meus irmãos. Eu sei que as atribulações da vida, a pressa da vida, muitas vezes nos tira essa alegria. Eu gostaria que vocês, meus irmãos, assim como eu, nesse momento, lembrassem do tesouro que a gente possui, dessa herança incorruptível, de tão grande salvação que os anjos anelaram anunciar, da salvação que os profetas anunciaram durante toda a narrativa bíblica. Esta salvação que você tem, esta salvação que nós temos, é preciso que isso seja levado em consideração. O por isso de Pedro, neste versículo, ele abre caminho para uma série de conselhos, para uma série de exortações, uma série de ação que os irmãos precisavam ter, ou deveriam ter.
Mas isso deve ser feito com base na lembrança de que nós temos uma herança incorruptível, ou seja, uma herança que não pode perecer. Não é como uma casa que, não importa quão bonita ela seja, em 100, 300, 1000 anos, ela vai perecer. Não, o que nós temos é algo muito mais valioso do que isso. Então, Pedro começa por isso. E o que se segue? Veja, por favor. Versículo 13. Por isso, preparando o seu entendimento. Algumas versões falam cingindo o vosso entendimento, cingindo a vossa mente. O que está escrito, pelo que os comentaristas falaram, no original é literalmente cingindo os lombos da sua mente. E o que é isso? Essa expressão ela pode parecer estranha para a gente que vive nesse século, mas para os cristãos que estavam ouvindo a carta de Pedro, isso fazia todo sentido. O que era o ato de cingir-se? Todas as pessoas naquela época usavam túnicas muito longas. Então, quando eles precisavam de agilidade, precisavam correr, precisavam se preparar para uma corrida ou para caminhar longas distâncias, eles levantavam levemente a túnica, né? Liberar aqui um pouquinho aqui dos joelhos, e eles passavam um cinto para prender essa túnica, de forma que eles pudessem ter condições de correr, ter mais agilidade. Então, quando Pedro fala cingindo o seu entendimento, Pedro está falando, olha, nós precisamos intencionalmente, nós devemos, a linguagem aqui é no imperativo, nós devemos preparar o nosso entendimento. E eu queria, meus irmãos, eu queria chamar a atenção para a natureza profundamente racional da nossa fé. O Sproul tem uma frase muito interessante, ele fala, nós não podemos deixar a nossa mente no estacionamento quando a gente vem para a igreja. A gente não pode deixar a nossa mente em casa. Deus criou o homem, o ser humano, de forma racional. A nossa fé precisa ser racional. Ou seja, é preciso que nós nos dediquemos à reflexão das coisas de Deus. Paulo, em Colossenses 3:2, fala, pensai nas coisas lá do alto, não nas questões daqui da terra. Nós precisamos, de fato, dedicar-nos à reflexão das coisas de Deus. Nós precisamos, de fato, dedicar-nos à reflexão das coisas do alto. Eu preciso perguntar a você, meu irmão, da mesma forma que eu pergunto para mim mesmo, qual foi a última vez em que nós paramos e dedicamos a refletir sobre as coisas do alto? Muitas vezes a gente não consegue fazer isso nem mesmo quando lê a Bíblia. Muitas vezes aconteceu, eu tenho certeza que já aconteceu com todos os irmãos, sentar, vou ler minha Bíblia, vou ler aqui o texto que está previsto para hoje, eu leio de um estirão e não lembro, não entendo, ou não me dedico, não acalmo o coração o suficiente para refletir sobre as coisas do alto. Isso é cingir-se. Isso é cingir, a nossa mente. É esse o conselho que Pedro nos traz. Mas, Francisco, como eu faço isso? Como eu cinjo a minha mente? Como eu me dedico a fazer isso? E o maravilhoso milagre das Escrituras é que a própria Bíblia explica a própria Bíblia. E quando eu estava tentando decifrar um pouco, ou entender um pouco melhor o que essa expressão nos traz, eu lembrei de um certo homem que foi objeto do Salmo 1. Vocês podem abrir o Salmo 1? Salmo 1. Aqueles, obviamente, que não o sabem decorados. Salmo 1. Está escrito assim: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Este homem,
que o Salmo 1 nos traz, o exemplo, é um homem que cingiu o seu entendimento. É um homem que já possui o hábito de refletir nas coisas do alto. Quando ele se encontra em situações adversas, ele já tem ali, de sua experiência, os textos bíblicos, a palavra de Deus, a santa e muito sábia lei do Senhor. E ele a utiliza como instrumento. Para quê? Volta, por favor, lá para 1 Pedro, versículo 13. Por isso, por toda a graça que nós tivemos, por toda a maravilhosa salvação que nós recebemos, por isso, preparando o seu entendimento, cingindo o seu entendimento, intencionalmente refletindo sobre as coisas do Senhor, sejam sóbrios. Sejam sóbrios. A sobriedade, meus irmãos, ela está na Bíblia relacionada à sabedoria, à prudência, à moderação, à vigilância, ao pensamento claro e ao controle dos impulsos. Pedro fala para aquela igreja que está padecendo perseguição, que é forasteira, que não está ajustada ali à cultura. Pedro está falando para aquela igreja, olha, preparem o seu entendimento. Para quê? Para que vocês possam ser sóbrios. Para que vocês possam ter moderação. Para que vocês não ajam por impulso, seja ele qual for. Para que vocês, de fato, analisem, avaliem se o que você está prestes a dizer, se a decisão que você está prestes a tomar, se ela está baseada na lei do Senhor, na palavra do Senhor. Ou seja, meus irmãos, sejam, por favor, pessoas que tenham o hábito de refletir sobre a palavra de Deus, para que no momento da necessidade vocês possam agir com pensamento claro, com pensamento solidificado na palavra de Deus, porque isso maximiza as chances de você glorificar o nome do Senhor na cultura hostil onde você está. E novamente eu lembro do homem lá do Salmo 1. O que fala Salmo 1? Vocês lembram? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual ao seu tempo dá o seu fruto, e tudo quanto fizer prosperará. Não importa, igreja peregrina, não importa quão árida seja a nossa estadia, seja o caminho de nossa peregrinação, não importa. Não importa o quão difícil seja, e quando eu falo isso, reconheço a dificuldade que os nossos irmãos aqui do texto estavam passando, a dificuldade que os nossos irmãos, que nós acabamos de ver o testemunho, também passam. Reconheço a sua dificuldade. Mas o que eu preciso dizer, baseado nas Escrituras, é que, uma vez estando solidificados na rocha, cheios, inundados pela palavra do Senhor, uma vez que tenhamos o hábito diário, recorrente, insistente, de refletir nas coisas do alto, de refletir sobre as coisas de Deus, nós seremos como árvore plantada a ribeiros de água. A fonte é o próprio Cristo, a fonte é o próprio Deus. Ele é a razão, Ele é o fundamento. Ele é a única forma que nós temos de viver como estrangeiros nesse mundo. Estrangeiros, ele é diferente. Ele vive, mas ele não tem o mesmo padrão de cultura daquele povo. Isso que nós devemos ser, estrangeiros neste mundo. Estrangeiros nesta cultura, porque os nossos padrões são distintos dos padrões deste mundo. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios, meus irmãos. Um pouco mais à frente, Pedro fala, sejam sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor como leão que ruge
tentando os devorar. É preciso ser vigilante, é preciso estar sóbrio, é preciso estar alerta. Paulo, em 1 Tessalonicenses 5:6, ele fala: assim não durmamos como os demais. Pelo contrário, sejamos sóbrios. E esse é um conselho, uma exortação que de fato era importante para a igreja daquele século, mas também é importante para nós, igreja deste século. Uma vez que a nossa cultura, o mundo, tem buscado formas de suavizar os problemas, ou de relaxar a mente, ou de escapar deles. Seja por entretenimento, seja por mídia social, seja simplesmente por escapismo. Eles querem dormir, eles querem fugir, eles querem paz. Mas nós sabemos que não há paz nisso, duradoura. Nós sabemos que precisamos ser sóbrios. Se o mundo quer dormir, quer escapar de seus problemas, nós queremos estar acordados. Queremos estar sóbrios. Queremos estar atentos. Mas, Francisco, há dificuldades que são imensas, maiores do que nós mesmos. É verdade. É por isso que o pastor aqui em questão, o apóstolo Pedro, o pescador Pedro, ele continua. Ele não fala apenas que a gente precisa ser sóbrio. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça. Esperem inteiramente na graça. O autor de Hebreus, no capítulo 6, versículo 19, fala que a esperança é a âncora da alma. Eu gosto da versão NVI deste trecho que fala o seguinte: coloquem toda a esperança na graça. E Pedro, o pastor em questão, o pescador, o homem que traiu Jesus, o homem que cortou a orelha de Malco, o homem que não foi firme o suficiente com os judaizantes e precisou levar um puxãozinho de orelha do apóstolo Paulo. Este homem tão inadequado, provavelmente, para o serviço que Deus, por sua graça, construiu o pilar da igreja. Este pescador, ele sabia muito bem onde pôr a sua âncora. Pedro, como bom pescador, sabia de forma prática que uma âncora bem postada traz estabilidade para o barco. E Pedro, para os irmãos que estavam passando por tantas dificuldades, disse: esperem inteiramente na graça. Ao mesmo momento em que nós precisamos ser racionais, trazendo as coisas do alto para nossa mente, tendo o hábito, eu vou repetir, diário, constante, insistente de estar o tempo todo pensando nas coisas do alto, nós sabemos que a nossa fé, embora racional, ela não é apenas razão. A fé é a certeza das coisas que ainda não aconteceram. Como sabemos? Nós sabemos. Porque o Espírito nos faz saber. É um tipo de conhecimento que ele transcende, é mais alto do que a nossa razão. Nós sabemos pela fé que esta graça nos foi dada e ela é incorruptível, ela é certa, ela é fato, é fato. E nós sabemos disso e sabemos tanto que nós pautamos nossa vida nisso. Ou não pautamos? A fé que os nossos irmãos demonstraram aqui é a mesma fé que o Senhor nos deu. Nós não padecemos perseguição como eles, talvez ainda, não sei, Deus o sabe. Mas nós sofremos os ataques do inimigo, nós sofremos o ataque da nossa cultura, nós sofremos o ataque desta geração. E mesmo assim, por esta graça maravilhosa do Senhor, nós decidimos, pelo Senhor, pelos méritos de Cristo, pautar nossa vida no que acreditamos. Então, meus irmãos, façamos, como sugere, como aconselha o pescador Pedro, possamos colocar nossa esperança, a nossa âncora, inteiramente na graça. Mas Pedro vai além.
Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios, esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus. Pedro aponta para a graça que será manifestada em Cristo. Outras versões falam, talvez de forma mais clara, que esta é uma graça que há de ser revelada, que isso é algo no futuro. E Pedro fala para a igreja, a forma ou o que você acredita que acontecerá no futuro influencia a sua vida presente. Então, igreja, não olhe para a perseguição de hoje. Não olhe para as dificuldades de hoje. A forma como você deve pautar a sua vida hoje precisa ser influenciada pelo que você crê no futuro. E no futuro, meus irmãos, o que acontecerá no futuro? O que acontecerá quando céus e terra passarem? O que vai acontecer? O que é certo, que nós sabemos, por fé, temos certeza, o que vai acontecer? Cristo, nosso precioso Mestre. Cristo, o amado de nossas almas. Ele será revelado de forma inequívoca. Todo olho verá. Aqueles que perseguiram a igreja ao longo dos séculos, precisamos sim, de fato, ter amor por eles. Precisamos orar por eles. Paulo era um desses perseguidores. A gente esquece isso às vezes, né? Paulo era um desses terroristas. Que infligiam, que era o flagelo da igreja. Mas todos eles, eleitos ou não, todos eles verão Cristo descendo do alto como rei. Isso é certo. Isto é fato. Não aconteceu ainda, mas é fato. É certo. Cremos nisso. Precisamos crer nisso. E isso nos dá esperança. Nisso nós devemos ancorar a nossa alma. O mundo passará. Os dias de nossa peregrinação se encerrarão, meus irmãos. Talvez o duro caminho de muitas dificuldades que passamos aqui na terra, ele vai acabar. Ele não apenas vai acabar, ele vai acabar com Cristo vindo nos resgatar, para passarmos a eternidade com Ele. Isto é fato. Se isso não nos der esperança, meus irmãos, não sei mais o que pode nos dar. Então, Pedro aconselha, exorta a igreja a levar isso em consideração. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios, esperem inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Cristo Jesus. Como filhos obedientes, ele começa a próxima frase. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda andavam na ignorância. Depois que ele fala para os irmãos, olha, vocês precisam trazer a palavra de Cristo para o entendimento, ter o hábito de refletir nas coisas lá do alto, porque isso vai habilitar você a poder ser sóbrio, moderado, equilibrado, agir da melhor forma possível. Adicionalmente a isso, espere completamente na graça, tenham fé, coloque a sua âncora, a âncora das suas emoções no Senhor, na graça, esta graça que um dia será revelada em Cristo Jesus. Ele começa outra frase dizendo, como filhos obedientes. Como filhos obedientes. E aqui é impossível não lembrar que Pedro passou 3 anos de sua vida seguindo a Jesus aqui na terra, quedado aos seus pés, ouvindo as suas pregações e ouvindo Jesus recorrentemente chamando a Deus de Pai. E ele fala para os irmãos que estão perseguindo, que são peregrinos, que enfrentam diversas dificuldades na vida. Meus irmãos, há um Pai no céu. Há um Pai no céu. E vocês precisam agir como filhos, não como filhos rebeldes. Embora, vez ou outra, vocês se rebelem contra o Senhor. Mas a postura, a forma como vocês devem agir
A maneira como vocês devem se portar nesta cultura adversa é como filhos obedientes. A obediência de um filho, ela é distinta da obediência civil. Eu tenho certeza que quando você vai pagar o seu imposto de renda, você não tem um alto grau de reverência. Você se submete. Nós somos obedientes. É a lei do nosso país. Nós obedecemos. Mas a obediência que Pedro traz à memória dos irmãos aqui, ela é uma obediência distinta. A obediência do filho ao pai, ela é uma obediência que, ao mesmo tempo, é reverente, porque ela reconhece a autoridade do pai, mas ela é amorosa, porque ela responde ao amor do próprio pai. Então é isso que Pedro traz após todo esse discurso, após falar da grandiosíssima salvação, de herança incorruptível, de, meus irmãos, vocês foram objetos da salvação que os profetas profetizaram há séculos antes de vocês. Por isso, sejam filhos obedientes. Este relacionamento, meus irmãos, essa forma como Jesus revelou o Pai, ela é profunda. Ela é, como posso dizer, ela é complexa, ela é incrível, é impressionante o relacionamento de seres pecadores como nós, tão indignos do amor do Pai, podermos nos dirigirmos ao Pai como Pai, a Deus, o Criador, soberano, ao Rei, como Pai. Eu queria repetir esse ponto. A obediência de um filho, ela é reverente e ela é amorosa. Lembre-se da obediência que você tem ao seu próprio pai. Lembre quando seu pai falou, olha, faça isso. Lembre-se de quando você respondeu em amor àquele comando. É este o relacionamento que Pedro exorta a igreja a ter. Então, quando Deus, em sua lei, em sua muito sábia lei, nos fala, isto é certo, isto é errado. Tenha um coração assim, tenha um coração com esta disposição, tenham este espírito, amem o que vos perseguem. Quando o Senhor fala isso, não sejam como o padrão deste mundo. A única forma correta de responder a este comando do Pai é, sim, meu Pai, sim, eu farei. Sim, eu me esforçarei para fazer. Eu vou, de fato, intencionalmente esforçar-me com a cabeça cingida, esforçar-me para atender o teu comando. Então, como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda andavam na ignorância, quando ainda não tinham o hábito de pensar nas coisas do alto, quando vocês não conheciam a lei do Senhor, quando vocês não conheciam a palavra de Deus, quando vocês não conheciam o próprio Deus. Não andem assim. É um comando simples, direto. Não façam isso. Quem fala aqui não é o próprio Pedro. Quem fala aqui é o Espírito de Deus. O mesmo Espírito que estava em Paulo, que inspirou Paulo a escrever Romanos 12:1. A linguagem é muito parecida. Muito. O que fala lá em Romanos 12:1? Vamos abrir. Coloquem, por favor, a marcação aí em 1 Pedro, que a gente vai já voltar para lá. Vamos em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, Paulo foi forte aqui, né? Paulo foi incisivo. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus o transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Percebem a semelhança da linguagem de
Paulo, para a semelhança da linguagem de Pedro, Pedro vem falando de cingirmos a mente. Paulo fala de renovação da mente. Pedro fala de não seguirmos as paixões que tínhamos outrora. Paulo fala de não nos conformarmos com este mundo. Aqui é o mesmo Espírito, meus irmãos. O mesmo Espírito que agia em Paulo, agia em Pedro. E a linguagem e a mensagem apostólica é essa: não vos conformeis com os padrões deste mundo. Mas como eu vou saber se estou me conformando ou não? Mas como eu vou reconhecer isso? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual o tempo certo dá o seu fruto, e tudo quanto fizer prosperará. Eu preciso que a nossa mente esteja cingida, habilitada, pronta, com a lei do Senhor fácil, contexto bíblico aqui, na cabeça. Na hora da adversidade, na hora da dificuldade, fala: meu Deus, o que a tua escritura fala sobre isso, ó Senhor? Traz aqui o texto bíblico, para que eu possa beber da sabedoria de Deus e, mediante a ela, possa agir de forma razoável, moderada, sóbria, clara. Me ocorre agora uma palavra muito comum nas versões mais antigas da Bíblia, é arrazoemos, vinde arrazoemos. Acho que essa é uma palavra que está entrando em desuso na língua portuguesa e um conceito que está entrando em desuso no nosso século. Vinde arrazoemos, vinde coloquemos, pois, razão no que estamos fazendo. Não podemos ser como os que dormem, como Paulo fala. Precisamos estar alerta, sóbrios. Vamos voltar lá para 1 Pedro. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda andavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em todo o vosso procedimento. Na verdade, aqui o procedimento está na revista atualizada. Sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. É o que está escrito. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou. Um dos motivos que Deus chama e sempre chamou o seu povo a ser santo é para a sua própria glória. Não porque ele seja alguém carente, não porque ele seja alguém que precise, mas porque é justo. É justo que o Senhor receba, assim, toda a glória. Ele é Deus. Ele é perfeito. Ele é soberano. Ele é supremo. Ele é belo. Deus é digno de toda a glória. E muitas vezes a igreja está falando ou fala de que precisamos ser santos como uma forma de proclamação. Precisamos ser santos para mostrar ao mundo que Deus é santo. Precisamos ser santos para mostrarmos ao mundo que nós, pecadores, mesmo nós, pecadores, podemos refletir a glória de Deus. Que a operação do Espírito em nossa vida, nos tornando santo, e cada dia mais santo, é sim um milagre. E sim, meus irmãos, esse é um grande motivo para sermos santos. Nós precisamos ser santos para a glória de Deus, para a proclamação. É um sinal para fora. Mas eu diria que essa não é a causa primária, fundamental, para que possamos ser santos. O versículo 15 começa: pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou. Nós precisamos ser santos, por quê? Primeiramente e fundamentalmente, porque Deus é santo. Nós somos seu povo, nós somos um com Ele. Se Deus é santo, eu não posso não sê-lo. Deus é santo.
Pedro fala para a igreja, assim como é santo aquele que os chamou, vocês também precisam ser santos. E, meus irmãos, este é outro conceito que, a meu ver, muitas vezes é renegado. Lembramos que o Senhor nos santificou, que o Espírito nos regenerou. Mas a santidade ele é um trabalho conjunto de Deus, precisa ser de Deus, porque sem Deus é impossível que possamos seguir no caminho da santidade. E precisa ser nosso. É um trabalho. Dá trabalho. Não é fácil. Nós somos visceralmente pecadores e continuamos a sê-lo, mesmo após a regeneração do Senhor. Mas precisamos nos dedicar ao trabalho, ao serviço, ao ofício, de nos tornarmos cada vez mais santos. Por quê? Para a glória de Deus, sim. Mas fundamentalmente porque é impossível você ter um relacionamento com Deus santo, sem também o selo, sem buscar selo, sem intencionalmente, de maneira dedicada, esforçada, tentar, pedir a Deus, orar, para que cada vez mais possamos ser santos. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês em tudo o que fizerem. Quando Pedro fala em tudo o que vocês fizerem, não sei os irmãos, mas eu não encontro aqui espaço para nenhuma exceção. Não sei se estou correto. Sejam santos em tudo o que vocês fizerem. Não dá a nós a exceção de ser um pouquinho menos santo no trânsito, quando aquele abençoado dá aquela fechada na gente. Ser santo em tudo que nós fizemos. Gosto da versão revista atualizada que fala: sejam santos em todo o vosso procedimento. Sejam santos em toda a vossa ação. O pensamento é uma ação. A gente tem que ser santo, inclusive, na mente. A gente precisa ser santo não apenas nas ações, no dia a dia. A gente precisa ser santo em todo o nosso ser, em todo o nosso procedimento. Como fazer isso, Francisco? Poxa, Pedro falou isso para a igreja que estava padecendo perseguição, sendo muitas vezes apertada pelo governo, pela cultura, pelos vizinhos. E Pedro fala isso, Francisco, não era melhor montar uma guerrilha? Não era melhor montar provisões? Não era melhor entender de combate? Pedro sabia que o que ele está falando aqui é algo muito mais importante do que isso. Porque sem isso, nós não somos santos. Sem isso, nós não somos povo de Deus. É preciso ser santo em todo o nosso procedimento. E aqui Pedro arremata. Ele começa falando: cingindo a vossa mente. Tragam a lei do Senhor na mente. Deixem o conhecimento bíblico, o conhecimento das coisas lá do alto, aqui, na cabeça, um lugar fácil onde você possa pegar. Pegar rapidamente para saber como agir. E Pedro arremata lá no final dizendo, no final deste encadeamento de ideias, é preciso que nós sejamos santos em todo o nosso procedimento. E isso só é possível se o conhecimento de Deus estiver na nossa mente. Isso só é possível se nós estivermos habituados a refletir nas coisas de Deus. Porque somente assim podemos prosseguir em nossa caminhada de santidade. Possamos prosseguir, meus irmãos, em nossos caminhos de peregrinação. Nós somos peregrinos, nós somos forasteiros, nós não somos desse mundo. A nossa esperança não pode estar aqui. Nossa esperança não deve estar aqui. Precisamos confiar inteiramente na graça do Senhor e possamos ter essa consciência de que não somos daqui, que precisamos agir de forma moderada, precisamos ser sóbrios e precisamos trazer na mente todo o conhecimento de Deus. E eu gostaria de finalizar retomando o Salmo 1, o Salmo de
um homem que foi sóbrio, um homem que soube agir neste mundo, nesta cultura adversa. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual no tempo certo dá o seu fruto, e tudo quanto fizer prosperará. Vamos orar? Senhor nosso Deus trino, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor de forma soberana preservou este texto, Senhor, que o nosso irmão Pedro, pescador, tão pecador quanto a gente, Pai, mas que o Senhor usou tão poderosamente. Esse irmão, esse pastor tão amoroso, Senhor, o Senhor preservou esse texto até nós, para que pudéssemos, ó Deus, refletir sobre a Tua palavra inspirada. Lembrarmos, ó Deus, que estamos em situação adversa como peregrinos, ó Deus, que precisamos trazer nossa mente cingida. Deus, que a Tua palavra habite ricamente em nós. Que o Teu conhecimento, Senhor Deus, habite ricamente em nós. Que possamos usar a Tua palavra no dia a dia. Ó Deus, nos dá sabedoria para isso. Nos capacita, Senhor. Esteja conosco, ó Espírito Santo, para que possamos agir, Pai, de forma correta, como filhos obedientes, ó Pai, reverentes à Tua autoridade, Senhor Deus, e respondendo ao amor que o Senhor nos amou primeiro, Pai. Faz, ó Deus, com que essa porção das Escrituras, ó Deus, esta reflexão tão simples, ó Deus, possa nos acompanhar ao longo desta semana, Senhor. Que possamos intencionalmente dedicarmos a refletir sobre as coisas do alto, Senhor Deus. E assim, cada vez mais, dando glórias ao Senhor, possamos caminhar para Nova Jerusalém, Senhor. Possamos caminhar para o Teu seio, Pai. Para o dia em que iremos viver por toda a eternidade juntos com o Senhor. Essa é a nossa mais preciosa esperança. E por isso, Pai, te damos glória, te louvamos, te exaltamos, Senhor Deus, do fundo do nosso coração. Sê Tu, ó Deus, bendito por toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém.